Paz e boa noite para vocês, amém? É um prazer estar aqui de volta. A gente sempre se esforça todo ano para a gente poder estar aqui com vocês, compartilhar. O nosso desejo era que vocês fossem lá, subissem o morro, né, para poder estar conosco. Mas é bom poder vir aqui, compartilhar com vocês, receber dessa alegria que vocês têm compartilhado nesse lugar, nessa cidade. Está também com o pastor Alfredo e a Thelma, é uma alegria também muito grande com a sua casa, com a sua família. Eu queria, já pode botar aí para a gente, por favor? Eu sou, para quem não me conhece, sou Rivaldo Santana e estou no Rio de Janeiro há 28 anos. Sou natural de São Luís, Maranhão, lá em cima no Nordeste, uma ilha, e Deus me trouxe uma palavra numa certa ocasião, para que eu subisse esse lugar que vocês estão vendo aí nessas fotos, o Morro do Borel, e de fato era um local de muitos desafios. A palavra que Deus colocou em meu coração, era uma palavra que Ele queria transformar aquele lugar, queria mudar aquele lugar, e quando eu olhava isso, meu coração estava disposto a encarar esse desafio, porque não era pela minha força, mas era na força do Senhor, era na graça e era no poder do seu Espírito. E de fato, nesses 28 anos, temos visto e podemos afirmar, assim como Neemias, que ele teve um projeto de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Ele falou: a boa mão do Senhor me guiou até aqui e me concedeu a vitória. E com essas palavras também eu posso dizer que a mão do Senhor nos tem feito prevalecer naquele lugar, nos tem feito avançar naquele lugar. Temos visto muitas mudanças, somos testemunhas do que Deus pode fazer, quer fazer, já fez e ainda há de realizar naquele lugar. Os desafios continuam, né? Ali nós temos o @provi.rj, é um projeto socioeducativo que a gente realiza. Atendemos mais de 100 crianças diariamente, de segunda a sexta-feira. Você acessando via o Facebook, você vai conhecer um pouco melhor desse trabalho, né, que está sendo realizado lá no Borel. E ali embaixo também tem o meu pessoal, Rivaldo, @rivaldosantana.rj. Ali você vai ver fotos, ali você vai ouvir testemunho, você vai ver através de vídeos e de imagens o que Deus tem feito naquele lugar. E temos gratidão por essa igreja aqui ter se juntado a nós, como o pastor Alfredo aqui falou. Foi numa ocasião que a gente se esbarrou porque não estava na nossa programação, e eu fui numa reunião que o pastor Alfredo estava, e ali então iniciou uma trajetória que tem nos viabilizado essas conquistas de lá para cá. Muitas foram as conquistas através dessa igreja. Então eu louvo a Deus pelas ofertas que sempre chegam até nós, as contribuições, as intercessões, os carinhos, e eu queria juntamente com você aplaudir o nome do Senhor agora por tudo isso, amém? Mas vamos fazer mais forte, que é para Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. E nessa noite, enquanto eu estava nos organizando na semana passada para a gente poder estar aqui com vocês, Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar sobre provações. E muitas vezes a gente se depara com alguns cristãos, eu já me deparei também, como se livrar das provações. E às vezes a gente se depara também com alguns irmãos que estão querendo uma fórmula de como se livrar. Eu acho que, voltou. E quando nós vemos isso, nós vemos que a própria mídia, os próprios filmes, às vezes retratam isso. Um dos filmes muito difundido aí é o Clique, que é aquele homem que
ele compra um controle, e diante de algumas situações que ele vai se deparando na sua vida, seja em casa, seja conflito com a sua família, ele aperta aquele botão e ele adianta aquele episódio da sua vida, e assim por diante ele vai vivendo ao longo daquele filme, todo esse momento, onde ele vai se livrando das provações, das chateações, dos aborrecimentos, das tristezas, de sentimentos e de ocasiões que ele queria se livrar, ele apertava aquele botão e então ele já se deparava numa outra cena. Mas depois, ao decorrer do filme, ele vai se deparando que ele foi perdendo momentos muito importantes, ele foi se livrando de dessabores, mas ele foi perdendo momentos muito importantes, como o crescimento dos seus filhos. Tem um momento que ele aperta e ele já se depara, a sua filha já grande, já formada, e esse casal estava na organização da festa do casamento da sua filha, e ali ele toma aquele susto, ele fala, não, mas você é pequenininha, e há todo aquele dilema, aquele diálogo ali, e assim não só foi com seus filhos, foi também com o seu casamento. Um dia ele descobre que ele está separado, e aí ele pira na hora ali, como assim? Não, você me deixou, eu te deixei, aliás, eu não quero mais saber de você. E aí ele vê que a vida dele, na verdade, está toda facelada. Ele está todo dividido, ele não está construído. E com isso me faz entender que as provações ajudam na nossa construção. Sem ela, você não é construído adequadamente. E aí nós vamos compartilhar isso, juntos aqui agora, essa palavra. E o primeiro ponto, porque na verdade eu não quero te dar uma maneira de você se livrar delas. Eu coloquei essa pergunta exatamente porque muitas pessoas aqui assim querem saber uma fórmula de como se livrar. Mas nessa noite nós vamos aprender não a se livrar, mas a equacionar as provações, a juntar as provações e fazermos uma história conforme Deus planeja, conforme Deus quer. E o primeiro ponto, ele vai falar sobre isso, que as provações, elas podem te fazer, pode me fazer, pode nos fazer conhecer a Deus. E lá no livro de Jó, 42, versículo 5, é uma passagem muito clássica, quando Jó ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi o cara mais tribuloso, ou que viveu tribulações, porque ele era um homem que ele tinha status social, intelectual, ele era um homem sábio, ele era um homem requisitado, era um homem admirado pela sua riqueza, mas um belo dia ele começa a perder tudo isso, a perder a sua saúde, a perder a sua convivência matrimonial com a sua esposa, ele fica doente, e é tão deplorável o seu estado de saúde, que ele não pode usar as unhas para não infeccionar mais ainda, então ele usa o caco de telha, que é barro, e é propício para isso, e ele se coça daquela maneira, ele vive um escarcéu muito grande na sua vida, tudo é diluído na sua vida. Ele recebe 3 amigos que têm diálogos com ele, de confrontação, estão confrontando ele. Alguns chegam até a dizer que ele está em pecado, que ele fez com certeza alguma coisa grave, Deus está o punindo, aquilo não está sendo de maneira aleatória, é uma punição de Deus, e ele convive com tudo aquilo ali. Ele reúne toda aquela circunstância, toda aquela provação, e lá no final do livro, ele fala isso, ele chega a um diagnóstico, caramba, eu me relacionava com Deus de maneira muito formal, não era pessoal, era muito letra, era muito racional, eu só conhecia Deus de ouvir,
eu sabia de Deus, da existência de Deus, porque eu estava ouvindo relatos, eu estava ouvindo acontecimentos, testemunhos. Até então ele não tinha experimentado, por isso que ele está falando, agora meus olhos te veem. Ele está face a face, ele está vendo Deus, ele está contemplando Deus. Ele não tem mais uma religião, ele tem um Deus. Ele não tem mais simplesmente um conjunto de regras religiosas, ele tem um comprometimento com Deus, ele tem uma vida com Deus, e ele pode se expressar isso, não de maneira vinculando outras pessoas, mas de maneira muito pessoal. Mas agora os meus olhos te veem. Toda aquela situação que Jó passou, ele passou, não foi em vão, ele conheceu a Deus, e a partir do momento que ele conheceu a Deus, toda a sua vida passou a ser reconstruída, não segundo ele, mas segundo Deus. Talvez Deus esteja deixando você passar por muitas provações, porque Ele quer construir você conforme Ele. Até hoje, você tem construído, conquistado, feito, realizado conforme você. Talvez o que você está passando, não é que Deus quer te pisotear, te humilhar, Ele não é Deus disso não. Mas Ele quer construir em você uma nova história. E nessa história, você o conhecendo de maneira muito pessoal, muito única, muito verdadeira. Segundo ponto, sobre as provações. Elas podem te adoecer, elas podem te matar, ou elas podem te fazer crescer. A escolha é sua, não é minha não. Você que vai saber, ou escolher como essa provação, ela vai se comportar na sua vida. Será que é para a morte? Será que é para te adoecer? Será que você quer estar doente? Será que você quer permanecer doente? Ou será que você quer morrer? No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz o seguinte: sentindo vontade de morrer, Elias orou: Senhor, tire a minha vida. Olha só, Elias ficou mentalmente doente. Ele ficou tão doente que ele passou a fazer campanha de oração pela sua morte. Você já viu isso? Você já encontrou alguém falando: eu estou orando para Deus me matar, eu quero muito morrer. Ah, mas como eu estou orando, eu até incluí o jejum. Elias era um homem muito intrépido, muito corajoso. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal. Ele orou, o fogo desceu e consumiu a lenha que estava encharcada de água. Foi um fenômeno. Nos dias atuais, irmãos, ia bombar nas redes da internet aí. Ia ter live, ia ter vídeo, ia ter foto, ia ter, documentário, gente falando: gente, que maravilha, olha só, é fogo mesmo, não é brincadeira não é cenográfico não, é real. Estava lá ele, vivendo aquele momento extraordinário. Ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Que coisa extraordinária. Mas ele passou por uma provação, recebeu uma procuração que lhe queria morto. Jezabel queria sua morte. Aí ele falou: bom, então é melhor eu pedir para Deus. Antes que alguém me encontre, antes que alguém me mate, antes que eu seja torturado, que Deus então faça isso. Ele começou então, irmãos, a ter uma teologia doentia, errada biblicamente. Ao invés dele encarar aquilo ali como uma situação que Deus queria fazer algo diferente, não, ele optou pela morte, ficou doente. Aí você imagina, deprimido, querendo a morte. E quando ele pede a morte, ele estava no percurso que Deus tinha mandado ele para o deserto, aonde ele ia passar umas férias para poder relaxar, descansar. Não era o Caribe,
mas lá ia ter um couve que ia levar, irmãos, uma carninha fresquinha para ele, todo dia. Que maravilha! E aí estava ele indo para aquele local, e é interessante que a gente vê que o desânimo dele era tão grande, que ele anda um determinado percurso, e ele senta, ele se sente ali fadigado, e o anjo vem, toca nele, chama ele, acorda ele, e fala para ele: levanta, come. E isso ocorre por 2 ocasiões, antes de chegar esse momento aqui, dele desejar a morte, dele orar pela morte, dele procurar a Deus pela sua morte. Estava doente. Deus queria isso para ele? Obviamente não. Essa foi a escolha que ele fez. Que escolha você tem feito? Nós vemos que às vezes muitas pessoas, acometidas pelo desânimo, não querem mais ir à igreja, não querem ler mais a Bíblia, não querem mais ouvir louvor. Elas mesmas já colocaram um padrão de que Deus não as escuta, que Deus não quer se relacionar. Elas que colocam todo um muro de distância entre ela e Deus. Não é Deus que está colocando essa distância, mas é a própria pessoa. São os sentimentos. São pessoas que estão vivendo não por aquilo que Deus quer, mas pelos sentimentos. São emotivas. Sentindo vontade. Que vontade você tem sentido? De permanecer doente? Se sentindo nada? Um fraco? Um impotente espiritualmente? Você tem sentido vontade de permanecer nessa categoria? Daqueles que não conseguem mais produzir nada para Deus? Daqueles que acham que não podem mais produzir nada mais para o reino? Que não podem mais se envolver com um departamento, com a obra de Deus? Você agora só quer receber? Ou você é aquele que está com um sentimento de morte, quer morrer? Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Nessa noite, Deus está te dando o direito de escolha. Escolha pela vida, amém? Escolha querer viver. Escolha querer produzir para o reino de Deus. Escolha querer ser uma bênção nas mãos de Deus. Escolha querer orar, mas orar de maneira intensa, não para morrer, mas para viver e para ser um portador da vida eterna para outras pessoas. Deus quer fazer isso com a sua vida. Escolha hoje a vida. O nosso Deus é um Deus de vivo e de vida. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Glória ao Senhor, aleluia! Terceira situação, as provações, não fuja delas, as encare, e de frente. Elas podem revelar o quão incapaz somos sem Deus. As provações têm a capacidade de te despir, não só fisicamente, mas intelectualmente e até moralmente. Em Salmos 20, versículo 7, o salmista diz: uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Olha só a opção que o salmista fez. Ele estava vendo pessoas confiando em carro de guerra, em cavalos, as pessoas fazendo as suas opções de segurança. Hoje nós podemos enumerar tantas outras situações que podem ser objeto de segurança. Uns estão se segurando: eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho um emprego bom, eu tenho um salário bom, eu tenho uma ótima economia. Para que Deus? Eu não preciso dele. Eu tenho isso, eu tenho intelectualidade, eu tenho formação. São objetos que pessoas estão se segurando, estão se projetando em cima daquilo. Saiba que isso, ao ruir, ao cair, ao perder, ao não existir mais, aí a pessoa ela se conhece como de fato ela o é, dependente de Deus.
Jesus certa vez falou: sem mim nada podeis fazer. Eu não acredito que ele esteja errado. Eu acredito que ele esteja 100% certo. Nós precisamos dele. Nós não somos nada. Certa ocasião, fui visitar um homem rico. Eu estava fazendo capelania na ocasião e estava fazendo estágio no hospital evangélico no Rio de Janeiro. E tinha um homem ali que não foi passado o histórico daquele homem, da sociedade carioca, um homem rico, um homem de status. E de repente chegaram até mim e falaram: olha, eu gostaria que você fizesse então esse atendimento. O homem estava em um quarto sozinho, e fui acompanhado então com um capelão mor, que estava fazendo então o meu acompanhamento, e pude então chegar até aquele homem, que embora no auge da sua quase morte, estava ali numa prepotência tão absurda, tão indiferente, e batemos, conforme deve ser o procedimento, e a pessoa responder, a gente pergunta se pode entrar, e ele não falou, mas fez o sinal com a mão, e uma atitude muito arrogante em seu rosto. Adentramos ali, aquele quarto, e começamos então a lhe perguntar se ele estava bem. Começamos um assunto muito vago, e daqui a pouco estávamos entrando em questões já espirituais, que esse era o ponto culminante realmente. E aquele homem, em todo o tempo, dizendo que ele não precisava de Deus, porque ele tinha um excelente plano de saúde. E que o doutor fulano, especialista tal, estava acompanhando toda a sua entrada aqui, e que em breve tempo ele sairia dali. E eu li um texto da palavra de Deus, aquele homem olhando para um canto. Quando eu comecei a ler a Bíblia, ele virou o rosto, ficou completamente assim, com a sua mente vaga, mas eu fiz ali a minha parte. Eu li um texto muito breve da Bíblia, e compartilhei o que eu estava sentindo de Deus naquele momento, orei com ele e fui embora. 2 dias depois, tínhamos que fazer novamente aquele momento, e fui então direcionado para atendê-lo. Quando eu já cheguei lá, aquele homem bati a porta, perguntei se poderia entrar, e de repente eu ouvi a sua voz: sim, por favor. Já tinha um tom já de quebra na sua voz. E eu comecei então ali a ouvi-lo, ali em alguns momentos, e ele dizendo que ele estava um pouco que triste, porque o seu quadro não era nada bom, e os médicos não lhe inspiravam a confiança dele sair dali andando a passos firmes conforme ele queria. Eu ouvi atentamente, lhe prestei não apenas os ouvidos, mas os olhos, olhando bem em seus olhos também, e de repente aquele homem, e eu falei para ele: eu posso ler uma palavra? E ele falou que sim. Eu li ali um texto, e enquanto eu estava ali lhe explicando da palavra, aquele homem começou a chorar, e ele me perguntou: será que Deus pode me ajudar? E eu falei: com certeza, porque Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquele homem, queridos, ele arregalou o olho, os olhos se ajeitou ali naquele momento, na cama assim, e ele disse: aonde está isso? E eu peguei aquela referência bíblica, não apenas li, mas eu pedi que ele lesse, e ele se sentiu revigorado ao ver aquela passagem. Orei com aquele homem, ele estendeu as mãos a mim, um aperto de mão, não só o aperto, mas pôs a sua outra mão sobre a minha e apertou intensamente, demonstrando um obrigado muito intenso. Eu fui embora. Semana seguinte, quando eu retornei naquele local, aquele homem já estava andando naquele quarto, e me recebeu com um abraço, e ele disse: olha, muito obrigado por você ter vindo aqui, me dar assistência, quanto eu posso lhe pagar por isso?
E eu lhe falei: já está pago. Como assim? Quem pagou essa conta? Ah, não foi nem dólar, não foi nem prata, não foi nem ouro, não foi nem real, não foi euro. Já está pago lá na cruz do Calvário. Ele chorou, sentou-se e ele disse: olha, em todo o auge da minha vida eu conquistei muito dinheiro, eu tive muitas coisas. Mas hoje eu vejo que eu não tenho nada. Porque eu paguei caríssimo para ter a minha saúde de volta, mas eu estou vendo que eu estou recuperando-a, não pela medicina, mas pelo Deus que você tem me apresentado nesses dias que você tem vindo aqui. Em quem tem sido a sua confiança? No dólar? No euro? No real? No governo? Em quem você está apoiado? Uns confiam em carros. No Salmo 118, versículo 8, o salmista fala: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Quantas pessoas não estão confiando no homem, na pessoa, em um amigo, em um colega, em um empresário? Ele vai me ajudar, ele vai me socorrer, ele que pode me tirar dessa. Deus pode sim usar as pessoas, mas não dependa das pessoas, dependa de Deus que levantará as pessoas. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Certa ocasião, um pai estava pleiteando a vaga para o seu filho na escola Bradesco, e ele estava, após um culto, me relatando sobre isso. Ah, pastor, amanhã eu vou à escola e eu vou fazer a matrícula do meu filho. E ele estava muito empolgado com isso, ele estava muito feliz com aquilo. E eu fui solidário àquela alegria dele, né? Falei: poxa, que bênção, querido. Vamos aqui orar agora, vamos colocar nas mãos do Senhor para que Deus encaminhe essa vitória com bênção. E ele olhou assim para mim: pastor, não preciso orar. Já está certo. A diretora é amiga do meu patrão, que já ligou para ela, já está tudo certo. Eu só preciso levar os documentos. E eu, com aquela atitude dele, né, na hora que meio que congelei, falei: ah, ok. Mas eu senti no meu coração que ele fez uma opção tão errada naquele momento. No dia seguinte, compromissado com tantas outras coisas, meu telefone toca, ele me liga, queria passar lá em casa, queria falar comigo, e eu esqueci de tudo. Quando ele chegou à minha frente, eu: opa, e aí, como é que você está? Como é que foi lá? Pastor, estou triste, não deu nada certo. Eu cheguei às 8 da manhã na escola, fiquei lá sentado, e passou das 14 horas e nada dela vir me atender, e ela mandava assim para alguém dizer: olha, daqui a pouco ela vai vir, daqui a pouco ela vai vir. Quando de repente veio até alguém a mim e disse assim: olha, ela não vai poder lhe receber hoje, e ela nem pôde segurar a vaga do seu filho. E ele estava arrasado com aquela situação. E aí ele reportou a mim dizendo: eu deveria ter me juntado a você ontem, pastor, em oração. Quantas vitórias você não já viu escapar pelos dedos da sua mão, porque você não confiou no Senhor? Já estava certo. Não dê por certo se está na mão do homem, mas se estiver na mão do Senhor, já pode celebrar, já pode se abraçar, porque Ele cumpre o que diz, queridos. Ele não vai te enganar, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te deixar na mão, porque você buscou refúgio nele, e Ele não vai lhe deixar desabrigado, Ele vai lhe abrigar. Salmos 28, versículo 7 fala, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Olha só, faça como o salmista, escolha confiar no Senhor. Salmo 37,
um dos salmos clássicos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. E olha só, fará sobressair a tua justiça como um sol ao meio-dia. Olha só, queridos, o sol da meio-dia quer dizer que intensidade, intenso, incapaz de ser barrado. Isso que Deus quer fazer na sua vida, se assim você confiar nele, se assim, mediante as provações, mediante as circunstâncias da sua vida, não se apoie nos homens, não se apoie em você mesmo, não se apoie naquilo que você tem, naquilo que você pode reagir, fazer. Confie no Senhor, se entregue ao Senhor, se debruce sobre os cuidados e o poder do Senhor, e o mais Ele fará. Quarta situação, pelas quais não podemos fugir das provações, porque elas podem te fazer adquirir novas habilidades e talentos. Nós vemos vários homens na Bíblia, que em meio às lutas, eles se conheceram melhor, eles conheceram habilidades que estavam neles, que eles nem conheciam. Um dos homens é Davi. Davi, a sua formação acadêmica era criador de ovelhas, e do pai, não era da faculdade, era da família. Estava ele lá cuidando, tinha altíssimas habilidades com a criação de ovelhas, escreveu um salmo maravilhoso, demonstrando como que o pastor cuida da ovelha. Não é só ter uma ovelha e colocá-la em um quadrado ali com pasto, não, mas ele vai destrinchando, ele destrincha ali com uma habilidade tão intensa, como que você pode ser um criador de ovelhas. Está lá tudo descrito. Mas Davi, até então você pode falar, poxa, que legal, então ele é um cara realmente expert nisso. Sim, ele foi um cara expert nisso. Mas Davi também, queridos, olha, ele descobriu outras habilidades. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto ele estava cuidando dos negócios da família, em detrimento da proteção desses animais, das ovelhas, ele lutou contra um urso e o matou. Ele lutou contra um leão e o matou. Que história legal, né, queridos? Que extraordinário. O currículo dele só foi crescendo. Nós vemos Davi, queridos. Aí você fala assim, poxa, mas ele era um homem do campo. Olha, eu acredito que se Davi tivesse nos dias atuais, as escolas de músicas o chamariam, porque que compositor maravilhoso ele era. E que homem para tocar. Se tinha alguém deprimido como teve o rei Saul, chama um tangedor, chama um tocador de harpa. Lá vinha Davi. Alguém poderia falar, ué, rapaz, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar lá cuidando da ovelha. Sim, mas agora eu sou músico, nesse horário, nas minhas horas de folga eu sou músico. Estava ele lá tocando. O cara tinha diversas habilidades, o cara muito dinâmico. Aí, um belo dia seu pai vai levar um lanchezinho para o seu filho. Ainda era entregador de lanche, tá, irmãos? Boy, Uber de lanche. E lá foi ele levar o lanche para os seus irmãos. Chegando lá, ele se deparou com uma situação de um homenzarrão gigante, com uma espada, um aparato de guerra, e todo o exército de Israel acuado, amedrontado, assustado, desesperado, e aquele gigante ali, cuspindo ameaça para tudo quanto é lado, eu vou matar, eu quero que vocês tragam um guerreiro de vocês, para eu matar, destroçar, e mostrar que eu sou forte. Todo mundo com medo. Davi falou, eu vou. Ih, rapaz, eu vou.
Aí chega diante de Saul. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36 e 37. Quando ele chegou diante de Saul, ele tinha que dar um currículo, né? Ele tinha que provar para Saul que ele tinha capacidade para poder ir para aquela guerra. E Saul, você vai lutar contra ele, rapaz, ele é um gigante, você viu o tamanho dele, está todo mundo com medo. Eu tenho homens aqui, sabe, muito hábeis na guerra, mas até eles também estão com medo. O rei Saul, vamos falar aqui na linguagem do morro, né? Posso, pastor? Não, melhor não, né? E de repente ele, o rei Saul, com todo respeito aos nossos soldados, mas olha, eu já matei um urso. Tentou comer as minhas ovelhas, mas eu o matei. Também matei um leão. E aí ele completa dizendo: e o Senhor que me livrou de ambos, também me livrará das mãos desse gigante. Queridos, ele foi adquirindo habilidades. Ele não sabia como lidar com um leão, com um urso, mas os matou. Ele não tinha capacidades para ir para uma guerra, de maneira, tecnicamente falando, ele não tinha nenhuma condições para isso. Mas ele se voluntariou: eu vou, teu servo vai. Aí Saul botou a roupa nele, falou: seguinte, você tem que chegar lá, você tem que impressionar. Você tem que chegar chegando. Então botou a couraça nele, fez todo aquele aparato de guerra. Ele tentou andar, não conseguiu, teve que tirar. Vou pegar minha funda mesmo, pegar umas pedrinhas aqui, e eu vou lá. E assim ele fez. A história você já sabe. Ele derrubou Golias, o gigante caiu, Israel celebrou, vibrou, cantou, adorou, comemorou, lutou contra o exército inimigo, venceu, foram vitoriosos. Sabe por quê? Diante de uma provação, um homem permitiu que habilidades fossem afloridas em si e dentro de si e por meio de si. Deus quer fazer coisas grandes. Jesus mesmo falou: olha, em meu nome vocês farão obras maiores do que eu as fiz. Jesus quer fazer obras maiores. Você está disposto para isso? Você quer isso? Ele quer fazer. Seja na sua empresa, seja na sua família, seja no ministério que Ele colocou nas suas mãos, seja onde for. Deus quer fazer com que a habilidade seja conhecida por você e beneficiar a outros, a tantos outros. Mas quantas pessoas diante de uma provação, de uma luta, de uma escassez, eles não minguam, não morrem, eles não perecem. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 a 23 diz: Elias deitou sobre o menino 3 vezes e orou, então o Senhor o fez reviver. Que coisa tão extraordinária. Elias, aquele homem que nós vimos anteriormente, que orou pela morte, agora, diante de um outro quadro, em que uma criança estava morta, em que havia uma expectativa de que algo fosse acontecido naquele momento, e assim de repente ele o fez. Ele orou, 1, 2, 3, se deitou sobre o menino. Ele estava tão desejoso com que algo viesse a acontecer, que o fato dele deitar, ele estava disposto até dar a sua própria vida, para que o menino voltasse a viver novamente. Ele adquiriu ali, naquele momento, em Deus, a habilidade, a graça
de orar. Ele não tinha até aquele momento vivenciado uma situação em de orar por alguém para que alguém viesse a ser ressuscitado. Mas naquela situação propriamente dita, aquilo aconteceu. 1 Reis 17, versículo 16 e 17 fala: ela fez conforme Elias lhe orientou, e a farinha nunca acabou, e nem o azeite secou em sua casa. É uma ocasião que Deus falou para Elias: vai a Serepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e ela há de te sustentar. E quando ele chega lá, ele encontra com a viúva, e o diálogo se dá numa perspectiva tão assim, assustadora, que ela diz: olha, ele pede para que ela vá e faz um bolo para ele, e ela fala: olha, a tua serva só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Se alguém te falasse isso, na minha mentalidade, na minha maneira de interpretação, seria o seguinte: ela vai se envenenar, ela vai botar um negocinho nesse bolo e vai morrer envenenada. Opa, então eu não quero nem saber desse bolo. Mas ele fez ali naquele exato momento uma colocação para ela: olha, tudo bem, mas antes de você fazer isso, vá lá, faz um bolo para mim, traga aqui. E ela assim o fez. E diz a Bíblia que aquela mulher, ela experimentou um milagre tão extraordinário, que não lhe faltou a farinha e nem o azeite. Eu até me atrevo a dizer que ela passou a ser a empresária da farinha e do azeite, porque ninguém tinha, mas ela tinha. Ela estava abastecida com aquilo ali. Duas situações acontecem de maneira inusitada, tanto para o profeta, quanto para aquela mulher. Porque imagina só, se ela tivesse compartilhado com alguém, chegado a um vizinho, a um amigo, a um familiar, a um parente, e dito: olha, você imagina, o profeta quer que eu leve para ele um pouquinho, um bolo, do pouquinho que eu tenho. Alguém poderia ter dito para ela: não faça isso. Não faça isso. Ela teria se privado de um grande milagre na sua vida. Ela teria passado por uma situação pior ainda na sua vida. Quantas pessoas não têm passado situações tão terríveis, porque elas não ouvem Deus, não ouvem a palavra do Senhor, não ouvem o que Deus tem para as suas vidas. Muitas vezes as pessoas, elas estão dando credibilidade ao telejornal, às notícias que circulam, estão se amedrontando, estão se acuando. Nossa, eu li isso, nossa, eu ouvi isso, nossa, eu ouvi aquilo. Ouça, mas dê pela opção de ouvir a palavra de Deus para a sua vida, querido. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Quinto e último ponto: as provações, elas podem te conduzir a aprendizados inesquecíveis. Você tem uma habilidade, você tem uma oportunidade de aprender coisas que hão de servir para a sua vida para sempre. Não é só por um período daquela aprovação, mas aquilo vai fazer parte do teu currículo, mas é um currículo vivencial, em que você está vivendo, em que você está se deparando, você está naquele processo de formação da sua vida, está incutindo dentro de você. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,12, ele fala: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, pois aprendi a viver em qualquer situação. Você precisa aprender a viver com as provações. Elas podem te matar, é verdade, mas elas podem te construir e construir uma história tão impressionante, que vão fazer com que tantos admirem, não a você, mas o Deus a que você serve. Amém?
Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos por Ti, Senhor, ser aprovados. Mas sabemos que temos que passar as provações. Então nos ajude, Senhor. Nos capacite, Senhor. Nos habilite para isso, Senhor. Toque nossos corações, para que possamos ser submissos à Tua vontade, não aos nossos sentimentos, mas ao Teu querer. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que viemos praticá-la, para que a Tua obra em nós seja manifesta, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou contar os últimos momentos dessa mensagem. Nós temos aqui esse casal que conheceu Deus em provações. Tenho certeza que ninguém aqui as viveu e as vive como eles vivem. Essa mensagem é algo que é vida deles. É uma experiência que os levou à vivência. Conheceu a Jesus e a Deus e o Pai, como poucos conhecem através da provação. Eles escolheram viver, e todos os dias eles enfrentam a ameaça da morte, mas eles se levantam escolhendo viver. Amém. Os tiros estão ali comendo solto, mas eles dizem: eu viverei. Amém. Eles descobriram habilidades em si que jamais imaginaram poder enfrentar, porque eles vieram lá do Nordeste para assumir uma situação completamente diferente daquelas que eles imaginaram passar, mas eles se depararam com gigantes e os têm vencido a todos os dias, porque eles encontraram em Deus e dentro de si mesmos, pelo operar de Jesus e do Espírito de Deus, habilidades para vencerem todos os dias. E eles aprendem a cada dia coisas extraordinárias. Ele é um pastor, missionário, mas se tornou um pizzaiolo. Tem foto dele aí? Ele tirou a foto do pizzaiolo, né? Eu falei que ia continuar. Ele tinha necessidades, em vez de pedir, ele diz: eu vou aprender um negócio aí. Foi na internet, sabia que vinha um grande professor de culinária em São Paulo, e Deus providenciou uma forma de ele aprender a fazer pizza, e ele sustentou e sustenta essa obra muitas vezes através de ter se tornado um extraordinário pizzaiolo. E quando eles tinham necessidade de uma pedagoga, e eles não tinham essa pessoa para atuar nesse projeto extraordinário, que é o Provir. Eu não sei se a gente tem foto das crianças lá no Provir. É um trabalho fenomenal, extraordinário. Então, a Eliude disse: está muito difícil arrumar alguém que possa fazer isso, eu mesmo vou estudar. E foi. Entrou na faculdade, o Senhor a abençoou com uma bolsa. Durante os 4 anos que ela esteve lá, isso tudo em nosso tempo acompanhamos, ela ganhou o prêmio de melhor aluna da escola. E depois ela avançou para poder suprir todas as necessidades dessa condição educacional, se tornou uma referência porque foi fazendo as suas pós-graduações, fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se destacou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi premiada pela universidade e foi representar o projeto na Universidade de Boston. E lá ela se saiu muito bem e foi convidada para ser uma pesquisadora do projeto. E foi isso que Deus fez, e aprenderam
aprenderam coisas extraordinárias através das provações. E hoje nós temos esse casal vivenciando coisas maravilhosas e que nesta manhã nos trazem o desafio de vê-las também, nesta noite. Eu não sei quantos de nós ficamos caçando dificuldades e provações além daquelas que já surgem em nossas vidas. E diante delas nós sucumbimos. Mas aqui nessa noite nós temos a alegria de vermos heróis da fé. Amém. Há uma galeria ainda colocada. E Deus tem usado homens e mulheres para colocar ainda pessoas nessa galeria. E nós temos esses irmãos que se oferecem e aprendem com a vida, e os Espíritos Santo, com a bondade e a sabedoria de Deus, estão sendo colocados nesta galeria da fé. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu queria que você olhasse para tudo isso e visse essa vida de resiliência e essa vida que se entrega ao enfrentamento, essa vida que se lança à história ao invés de se encolher, ao invés de chorar, ao invés de tentar morrer, pedir para morrer, que você pudesse pensar o quanto Deus pode fazer em você e através da sua vida. E eu queria convidar você, quem nesta noite deseja experimentar Jesus nessa dimensão, e se tornar alguém de enfrentamento, alguém que a partir das provações não vai ficar olhando as dificuldades que elas trazem, mas vai procurar conhecer Deus nesse momento, e vai querer escolher a viver de verdade, e vai se entregar a se descobrir em todo esse processo, e vai, em descobrindo a si mesmo, entendendo que não vive sem Jesus, e por ele se lançar a ser uma bênção, ao invés de ficar procurando bênçãos. Toda ela já está em você. Tudo que você necessita, Deus já preparou para você. Agora busque ser e espalhar aquilo que potencialmente, que gloriosamente já está presente na sua vida. Nós poderíamos estar diante de coitados, mas nós estamos diante de heróis. E é assim que Jesus quer fazer de toda a igreja. Vamos orar. Pai, aqueles que nesta noite foram profundamente tocados por Ti, nós queremos nos vergar a exemplo destes Teus servos e vivenciar, ó Pai, a verdade do Teu Evangelho. Vivenciar, ó Pai, aquilo que o Senhor espera que filhos vivenciem. E nós temos hoje aqui diante de nós um grande exemplo de como isso pode acontecer. Faça isso, Senhor, com todos aqueles que nesta noite estão desejando vivenciar na sua existência, nos seus enfrentamentos, nas suas provações, nas suas dificuldades, esta realidade, para que vidas, onde quer que eles todos estejam, possam ser salvas e alcançadas, como vidas estão sendo salvas e alcançadas, onde, ó Pai, a Eliude e o Rivaldo e a Esther e a Rebeca estão. E, ó Deus, da mesma forma como o Senhor tem levado vida e luz para aquele lugar, colocado a nossa igreja ali, o melhor e mais lindo prédio daquele local, em meio, Senhor, a tanta devastação, o Senhor erguer ali, como que um farol a iluminar todo o morro do Borel, possamos nós, onde quer que caminhemos, brilhar intensamente a Tua luz. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado por essas lições de vida. E nós pedimos que o Senhor os abençoe. Abençoe gloriosamente e os leve, Senhor, a outros lugares. E faça, Senhor, com que essa experiência se espalhe pelo mundo. Em nome de Jesus, a nossa gratidão. Amém. Uma salva de palmas aos nossos queridos. Deus abençoe. Obrigado por nos escolher.